Olha, neste mês a campanha Maio Verde destaca a conscientização da doença celíaca e é a intolerância hereditária ao glúten, que atinge pelo menos 1% da população mundial. Há 4 anos, Glenda recebeu o diagnóstico de doença celíaca, enfermidade autoimune causada pela intolerância ao glúten, proteína que é facilmente encontrada no trigo, aveia e em derivados como massas, pizzas, bolos, pães, biscoitos, cerveja e em alguns doces. A condição provoca uma dificuldade no organismo para absorver os nutrientes dos alimentos. Os sintomas que eu sentia no começo, antes de ter o diagnóstico, eram muitas aftas na boca, distensão abdominal, gases, dificuldade para evacuação, às vezes passava dias sem conseguir e dificuldade mesmo na digestão, sentia sempre o refluxo, a comida voltando. Na maioria dos casos, os sintomas são tão comuns que são tratados como simples desconfortos, o que faz com que grande parte das pessoas convivam com a doença, porém sem o diagnóstico. Por esse motivo, a campanha Maio Verde busca ampliar as estatísticas da doença. A nossa campanha é de tentar cadastrar, trazer dados, não é, do número de celíacos diagnosticados que existem no Brasil. Porque até então, nem o Ministério da Saúde, nem nenhum estado tem esses dados oficiais. E assim, os obstáculos são muito, mas a gente entende que esse rastreio seja essencial até para políticas públicas serem pensadas e implementadas. A doença afeta pessoas de todas as faixas etárias, inclusive os idosos. Mais de 70% dos novos pacientes são diagnosticados acima dos 20 anos. A principal medida a ser adotada nestes casos é a inclusão de uma dieta que não tenha nenhum produto com glúten. Essa é uma medida considerada muitas vezes radical, porém, os sintomas desaparecem de maneira imediata. O tratamento é apenas a isenção do glúten. Não tem outro tratamento. Não tem enzima, não tem medicamentos. E é importante colocar que essa isenção ela tem que ser completa. E daí é o grande desafio do paciente celíaco. Passa por uma questão do ponto de vista social também. Porque a alimentação, então a gente precisa conscientizar o paciente que ele tem que tirar o glúten, porque ele não tirando, ele vai ter problema nessa mucosa intestinal, levando à inflamação, à perda da capacidade de absorção dos nutrientes pela mucosa do intestino e, consequentemente, os déficits nutricionais de vitaminas, de alguns minerais. Quem já conviveu com as dificuldades impostas pela condição reconhece que o diagnóstico certo, seguido pela adoção de novos hábitos, faz toda a diferença. É muito importante que as pessoas que tenham algum desconforto abdominal, vejam que tem anemia, que isso não é uma situação normal, não deve ser normalizada. Quando eu adotei a dieta sem glúten, eu percebi uma diferença enorme na minha qualidade de vida.